Boa noite a todos. Que a paz e as bênçãos do Mestre Jesus permaneçam com todos nós. O tema que iremos abordar na noite de hoje encontra-se em uma obra que compõe as obras básicas da doutrina espírita e que completou no dia 6 de janeiro deste ano 150 anos da sua edição. Falamos do livro A Gênese, que é a última obra em sequência de edição das 5 que compõem o conhecido Pentateuco de Kardec, iniciando-se com o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e, por fim, o livro A Gênese. Mas, mesmo sendo o último a ser editado, a Gênese é a obra que trata da primeira parte do Livro dos Espíritos, pois que o Livro dos Espíritos, como fala o codificador na introdução da obra, contém a doutrina espírita e divide-se em 4 partes. Para cada uma destas partes, Kardec fez uma outra obra, ampliando a quantidade de informações, esmiuçando um pouco mais aquelas informações e facilitando desta forma o nosso entendimento. O livro A Gênese trata da primeira parte do Livro dos Espíritos. E nesse livro existe uma mensagem de um espírito chamado Dr. Berry, mais especificamente no capítulo 18, item 9 do livro A Gênese, que vem nos trazer informações a respeito do processo de mudança do mundo, no caso aqui do planeta Terra, planeta no qual nós habitamos. Vem nos falar das crises de mudança que permeiam a nossa existência como espíritos imortais e, por conta disso, como os mundos são formados pela soma das individualidades, quando estas individualidades, que somos nós, se modificam, o mundo, por consequência disto, se modifica. Mas toda modificação, toda mudança, todo progresso que acontece conosco e com o mundo que habitamos, normalmente é precedido de um processo de crise. E é exatamente desta questão que o Dr. Berry, que este espírito, traz as informações neste item 9 do Livro dos Espíritos. Neste item 9 do capítulo 18 do livro A Gênese. No entanto, para que nós possamos melhor compreender a fala deste espírito e a verdade que ali está condensada nesse item 9, faz-se necessária uma pequena contextualização, que nós vamos utilizar para isso o Livro dos Espíritos, algumas das questões contidas em o Livro dos Espíritos. Iniciando pela questão de número 41, onde Kardec faz a seguinte indagação, buscando nos trazer uma visão universal a respeito da criação, a respeito dos mundos e a respeito dos espíritos. Porque Kardec indaga o seguinte: pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Poderia ou poderá o planeta Terra um dia deixar de existir, porque nós vivemos num mundo, num planeta, no nosso entendimento, completamente formado. A pergunta de Kardec é efetivamente esta: poderia o planeta Terra deixar de existir? Nós sabemos que a energia que alimenta o nosso planeta e promove a vida, vinda do Sol, é uma quantidade de energia finita. Chegará o dia em que o nosso Sol não terá mais energia e apagará. Mas isto levará centenas de milhares de bilhões de anos. Mas um dia isto acontecerá. E a pergunta de Kardec é exatamente neste sentido: pode isso acontecer? E a resposta dos Espíritos: sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, um mundo completamente formado pode efetivamente deixar de existir, desde que haja para isso uma motivação. E esta motivação só Deus o sabe. Mas o que importa percebermos nesta colocação, nesta resposta dada a Kardec, é que existe um processo natural, porque se isso acontece, está dentro do guarda-chuva ou abaixo do guarda-chuva das leis divinas e acontece obedecendo às leis divinas. Existe um processo natural dentro das leis divinas que permite que haja renovação, não só nos seres, nas criaturas, aqui ele especifica os seres vivos, mas também nos mundos.
Os seres e os mundos se renovam. Neste exato momento, centenas de milhares de mundos estão deixando de existir e outras centenas de milhares de mundos estão sendo criados neste universo infinito que compõe a criação divina. Então, o processo de renovação, o processo de aparecer e de deixar de existir dos mundos, ele é natural. Sempre aconteceu e sempre acontecerá. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Um pouquinho mais adiante, em O Livro dos Espíritos, Kardec, buscando nos trazer o entendimento da progressão dos espíritos, que somos nós, criaturas imortais e indestrutíveis, faz a seguinte indagação: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Teria Deus criado espíritos eternamente fadados ao mal e outros espíritos eternamente fadados ao bem? Esta é a indagação que Kardec faz aos espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou seja, desde sua criação, ou são eles mesmos que se melhoram? E a resposta: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então os mundos se renovam como seres vivos, e os espíritos se melhoram, e quando se melhoram, ascendem um degrau na escalada evolutiva, trocam na classificação dos espíritos que existe no Livro dos Espíritos, trocam de ordem, avançam para um nível mais elevado. Kardec ainda, na questão 780 do Livro dos Espíritos, indaga o seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, uma vez que são os espíritos que se melhoram e que isto é fruto do trabalho e do desenvolvimento de cada um individualmente? Existe uma diferença entre o progresso moral e o progresso intelectual? E Kardec pergunta se estas duas asas da evolução, a inteligência e a moralidade, ocorrem ao mesmo tempo. A resposta que lhe foi dada: decorre deste, depende deste, é precedido por este. Então o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Então nós aprendemos, nós desenvolvemos a inteligência, nós entendemos como se dão as coisas e posteriormente, de posse desse conhecimento, por uma escolha livre e pessoal de cada um, nós podemos crescer moralmente utilizando estes ensinamentos, sendo o principal deles o Evangelho do Cristo. Porque a doutrina espírita não veio de forma alguma trazer uma nova moral. Kardec fala especificamente sobre isso. A doutrina espírita veio nos relembrar os ensinamentos que o Cristo já nos deixou há mais de 2000 anos e que nós havíamos de esquecer e havíamos de distorcer conforme o nosso interesse pessoal. Então a doutrina espírita nos traz redivivo o Evangelho do Cristo. E é este Evangelho do Cristo, este plano de comportamento exemplificado pelo Cristo quando aqui esteve, que nos permite este crescimento em nível de moralidade. Porque intelectualmente todos conhecemos as formas práticas de aprendermos. Vivemos em um mundo, num momento existencial da humanidade terrestre, onde a tecnologia avança a passos largos. Vivemos num mundo onde é possível que seja feita uma cirurgia cardíaca no Brasil, estando o médico na Inglaterra, utilizando-se da tecnologia e da robótica que já permite que isso aconteça nos dias de hoje. Vivemos num mundo em que é possível mandar-se criaturas, homens, para o espaço, para ficarem vários meses no espaço fazendo experiências fora do planeta. Vivemos num mundo onde já atingimos o planeta Marte. No entanto, vivemos num mundo onde as pessoas se matam, onde as pessoas se agridem, onde um cidadão é capaz de atear fogo no próprio corpo e dentro de uma escola assassinar uma grande quantidade de crianças. Então, ao mesmo tempo em que temos um desenvolvimento intelectual bastante elevado, o nosso desenvolvimento moral, nós percebemos, por tudo que se vê nos dias de hoje, que não acompanhou. É exatamente isso que os Espíritos nos dizem, que o desenvolvimento intelectual ele vem antes, depois vem a moralidade. E às vezes, para que esta moralidade aconteça, para que esse desenvolvimento moral aconteça, nós passamos por crises
por sofrimento e por dor. Não necessariamente, mas pelas escolhas que fazemos, ou pelas escolhas não tão direcionadas para o nosso progresso moral. Kardec, não contente com a resposta, como em várias das questões do Livro dos Espíritos, buscando um melhor entendimento da questão, ele desdobra a pergunta na 780A, onde ele vem perguntar o seguinte: como pode, já que os Espíritos disseram que o desenvolvimento intelectual vem antes do moral, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Propiciar, favorecer, permitir o progresso moral? E a resposta dos Espíritos: fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. A quem mais se der, mais será cobrado. Então, para e passo com o desenvolvimento intelectual, nos vem uma maior carga de responsabilidade. Porque escolher o caminho errado, quando não sabemos qual é o caminho certo, é uma coisa. Mas escolher o caminho errado, quando nós sabemos qual é o caminho certo, advertidos muitas vezes pela nossa consciência, é outra coisa. A partir do momento que nós temos esta possibilidade, conquistada pelo conhecimento, de escolher qual caminho nós devemos seguir, nós trazemos, por conta desse conhecimento, uma carga maior de responsabilidade. Então, nós que somos estudantes, que somos praticantes, que professamos a doutrina espírita, que entendemos que o espírito é um ser imortal, que entendemos que quando ocorre o processo da morte, o que morre é o corpo físico, ferramenta perecível e que tem prazo de validade, conforme nos diz André Luiz no livro Ideal Espírita, o espírito continua sua existência liberto desse corpo físico. Conhecedores disso, se ainda acreditamos, por exemplo, que a pena de morte é uma solução para a criminalidade, nós estamos agindo exatamente contrário ao que a doutrina espírita nos expressa. Não entendemos a doutrina. E por conta disso, sendo favoráveis a este crime, que é a pena de morte, nós estamos tendo uma carga de responsabilidade maior do que aquele que não conhece a doutrina espírita, que não sabe que dentro de um corpo material existe um espírito, e que matando o corpo físico eu liberto esse espírito, eu dou toda a liberdade a ele para que ele cometa os maiores desatinos que talvez não cometeria preso no corpo físico, como nós encarnados aqui nos encontramos. Então, quanto mais conhecimento nós temos, maior a nossa responsabilidade pelas escolhas que fazemos. É necessário que nós tenhamos esta compreensão, porque é decorrência disto, da falta desta compreensão, da falta deste entendimento, desta percepção e deste pensar a vida como espíritos imortais e não como homens, e aqui falamos homens não no gênero, mas na espécie, que nós enfrentamos esta série de dificuldades que enfrentamos hoje no nosso dia a dia. E aqui falamos dos problemas de ordem material efetivamente. Adentrando então a esta temática, uma vez que compreendemos primeiro que os mundos e as criaturas se renovam, que são os próprios espíritos que se melhoram de acordo com o trabalho e com as escolhas que fazem, que o conhecimento, que o desenvolvimento intelectual precede e favorece ou permite o desenvolvimento moral, o Dr. Berry vem nos dizer, nesta obra já citada, o seguinte: sim, de certo a humanidade se transforma, e aqui falando da humanidade terrena, como já se transformou em outras épocas, e cada transformação se assinala por uma crise, que é para o gênero humano o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Aquelas se tornam muitas vezes, estas crises de crescimento, penosas, dolorosas e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade terrestre, tendo chegado a um destes períodos de crescimento, diz o Espírito, está em cheio há quase um século
no trabalho de sua transformação, pelo que havemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que impelida por força invisível. Lembrando que a obra foi editada em 1868 e o Espírito diz que a humanidade terrestre está no seu processo de transformação há quase um século, significa que desde 1768 iniciava-se já o processo de mudança que hoje nós conhecemos dentro do movimento espírita sob o conceito de transição planetária. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, em abril do ano de 2010, em uma conferência espírita, através da psicofonia do médium Divaldo Pereira Franco, nos trouxe a informação do período e da data da mudança. Nestas palavras, os dias de hoje marcam a data da mudança. O Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, espírito, nos esclarece que em abril de 2010 o planeta Terra passou de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então já estamos hoje habitantes de um mundo de regeneração. Mas por que nós não percebemos com nitidez ou com clareza ou grandemente esse processo de mudança ou esta mudança de classificação do mundo? Porque estamos no amanhecer, estamos nos primeiros 30 segundos após a meia-noite. É como aquele momento em que nós nos encontramos em uma reunião que começou às 20 horas, às 8 horas da noite, e nós estamos ali confraternizando com os nossos amigos, e quando olhamos no relógio, passou da meia-noite. É meia-noite e 30 segundos. Ninguém para o que está fazendo e sai dando bom dia para o grupo que ali está presente. Mas o dia já é outro. Mas nós não damos bom dia. Por quê? Porque nós não percebemos mudança alguma. Mas já é outro dia. Nós estamos neste momento, nesse processo de mudança, pelo qual ainda passa o planeta, mas já como um mundo de regeneração, nesses primeiros 30 segundos. Então ainda predomina muito o mal como num mundo de provas e expiações. Mas no andar deste processo, ao final desta crise, haverá efetivamente um progresso moral e material, como diz o Dr. Berry. E ele diz o seguinte, assim continuará nesse processo de crise, até que se haja outra vez estabilizado em novas bases. Quem a observar então a Terra, achá-la-á muito mudada em seus costumes, em seu caráter, nas suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. Comprovando então a fala anterior de que a renovação do mundo, como a renovação dos indivíduos, normalmente é precedida de uma crise. Então, quando nós olhamos as notícias do cotidiano, quando vemos as informações que nos chegam, através de vários meios, de todas as mídias que nós conhecemos, de redes sociais, de televisão, de rádio, de jornais, ou seja ele qual for o meio de comunicação no qual nós buscamos as nossas informações, nós temos a falsa impressão de que o mundo está desandando, acreditando que a lei de evolução como que paralisou nesse instante e deixou de existir. Falsa impressão por quê? Porque nenhuma das leis divinas muda. As leis divinas são leis perfeitas. As leis humanas mudam conforme os tempos, conforme a época e conforme a evolução dos homens. Mas a lei divina jamais se alterou. Foi e será sempre a mesma. E faz parte da lei divina a evolução. A evolução que se dá com seus espíritos, com as criaturas, de forma constante e contínua. A humanidade está sempre em um processo crescente de evolução. Alguns indivíduos estacionamos. Demoramos um pouco mais no nosso processo, mas como um todo, o planeta Terra está sempre evoluindo. Mas por que nós temos esta impressão? Porque hoje a informação chega até nós de maneira quase que instantânea, o que não acontecia há 20, 30 anos atrás, quando não havia internet. E acreditem os mais jovens que já vivemos num mundo onde não havia internet. É verdade. Onde as pessoas à noite sentavam na sala e conversavam umas com as outras. E não era utilizando o WhatsApp. Era ao vivo, onde nós sentávamos na mesa do jantar e trocávamos ideia com os familiares que ali estavam.
Nós já vivemos num mundo onde não tinha televisão na sala. E o que as pessoas faziam? Conversavam. Já vivemos num mundo, ao invés das pessoas jogarem online, cada um num canto da cidade, nós, crianças, nos reuníamos na rua e às vezes ficávamos até tarde, andando de bicicleta, jogando bola e uma série de outras brincadeiras que hoje não vemos mais. Então, a mudança do processo, a mudança da tecnologia e a facilidade com que nós nos utilizamos da tecnologia nos dão a impressão, pela velocidade com que a informação nos chega, de que está tudo desandando, sendo que todas estas coisas sempre aconteceram, mas nós não ficávamos sabendo. E agora, ficando sabendo, temos a impressão de que o mundo desandou. Muito pelo contrário, porque existe uma harmonia no universo, está lá no Livro dos Espíritos, vigida pelas leis divinas. E eles falam mais, que esta harmonia existe no universo material e no universo moral. Nós é que, dada a limitação da nossa visão terrena e dada a forma como enxergamos a vida como espíritos encarnados e não como espíritos imortais, não enxergamos esta harmonia que existe no universo. Tanto nesse processo de mudança do planeta, quanto no todo, nos mundos todos habitados, nos quais milhares e centenas de milhares de espíritos estão fazendo os seus estágios. Nas questões materiais, nós já passamos, por exemplo, em um momento em que o nosso planeta tinha esta forma, em que os continentes eram todos agrupados, em que não havia o mar separando a América da África, por exemplo. Mas isso aconteceu há aproximadamente 225 milhões de anos atrás. Hoje, nós sabemos que a formação do nosso planeta, ou que a forma do nosso planeta, é esta que aí está. Nesse caso, dividida geograficamente conforme as nações. Percebendo que o nosso país, além de ser uma área territorial muito extensa, nós não temos aqui terremotos, nós não temos aqui maremotos, nós não temos furacões. E no Chile, que é nosso vizinho, ali do lado, na cidade de Santiago, no ano passado, foram registrados mais de 5.000 tremores. Santiago é a segunda cidade do mundo com o maior número de tremores, de terremotos. Só perde para a cidade do México. E é aqui do lado, e nós não sentimos. Somos privilegiados em recursos naturais. Nós somos um país em que aqueles que não habitam aqui, que vêm de fora, dizem que nós somos ricos por conta da água. E eles usam um termo de comparação muito singelo para dizer que somos ricos por conta da água. Porque eles dizem que nós brincamos com a água. Nós temos tanta fartura de água que nós brincamos com a água. E não é uma verdade, não existem os parques aquáticos onde nós brincamos com a água. Existem países em que a água tem que ser tirada do mar, dessalinizada para ser ingerida. E nós aqui brincamos com a água. Então, um país cheio de riquezas. Além desses recursos materiais que a providência divina nos colocou ao dispor, de nós que aqui estamos reencarnados como brasileiros, e às vezes renegando a nossa pátria e reclamando por termos nascido aqui, além de todos esses recursos naturais, a providência divina ainda trouxe para cá a doutrina espírita. Lá da França, trouxe lá da França, colocou aqui na pátria do Evangelho a doutrina espírita, onde nós temos as obras básicas traduzidas e grande parte da literatura espírita mundial produzida aqui na língua portuguesa, na nossa língua mãe. Hoje nós nos utilizamos disso aqui, de um projetor, de tecnologia que nos permite o uso dos recursos para estudarmos a doutrina. Na época dos cristãos primitivos não existia isso. Na época dos textos sagrados que eram lidos e estudados pelo Cristo, porque ele era judeu, lembrando que o Cristo não fundou religião nenhuma, o cristianismo é criação nossa, o que o Cristo veio trazer foi simplesmente um plano de comportamento a ser seguido e a servir de modelo para nós. Aqueles manuscritos que eram lidos e estudados pelos cristãos primitivos eram feitos à mão. Tanto que a escrita hebraica não tem vírgula, não tem pontuação e não tem espaço, é uma letra coladinha na outra. Para que aquilo? Para economizar papel, porque não era papel, era papiro ou pergaminho. O papiro amassa, colhe lá a planta, amassa as fibras, seca as fibras, prepara o papiro, lixa o papiro, depois escreve. E se errasse, não tinha borracha.
rasga o papiro, vai lá, colhe de novo a planta, monta tudo de novo. E se fosse um pergaminho, mata o animal, tira a pele do animal, curte a pele do animal, estica, seca, trabalha, cuida. Quando ela está pronta, vai lá e escreve. E se errar, não tem borracha. Joga fora a pele do animal, vai lá, mata outro animal e depois de um mês tem um novo papiro. Então vejam que o trabalho que tinham os nossos antepassados para estudar a verdade divina é completamente diferente do que nós fazemos hoje. Paulo saía para pregar a pé, e a pé porque ele não se considerava digno de ser carregado por um animal. Então ele andava a pé e trabalhava como tecelão para se sustentar. Nós vimos várias das mensagens iniciais aqui tiradas de cartas de Paulo. Carta de Paulo a Tito, carta de Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipe, carta de Paulo aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, carta de Paulo a Timóteo. Então Paulo não conseguia ir a esses lugares fisicamente, escrevia cartas. E muitas vezes não era ele que escrevia. Acredita-se que, dado ao trabalho pesado que era o fiar, que era como tecelão, as mãos dele já não tinham a sensibilidade de pegar uma pena para escrever. Então existiam os escribas que escreviam por ele para que ele pudesse encaminhar essas cartas. Então vejam que vivemos num país com todos os recursos possíveis para que o nosso desenvolvimento intelectual se dê. E por conta disso, uma série de dificuldades para que, colocando em prática esse conhecimento intelectual, nós possamos crescer moralmente. As oportunidades nos estão sendo dadas. Além disso, no nosso país somos pouco mais de 2 milhões de espíritos espíritas, encarnados falando. Ou seja, pouco mais de 1%. 2% quase da população brasileira é espírita. Então, qual é a chance de nascermos espíritas na próxima reencarnação? De 2%. Pode ser que nasçamos em um local onde não tenhamos o mínimo contato com essa doutrina. A quem mais se der, mais será cobrado. Então temos que valorizar a oportunidade que estamos tendo nesta atual reencarnação de receber essas informações que vão possibilitar o nosso desenvolvimento intelectual para dali acontecer o nosso desenvolvimento moral. Porque também ele se dá através de crises. Desde o momento da evolução da espécie, desde lá do macacoide até o homem desenvolvendo a sua razão, conforme nós nos encontramos hoje, foram diversas as crises pelas quais esta espécie, que hoje é a espécie hominal, atravessou no evoluir da nossa espécie humana. E depois, já dentro da espécie humana, na cronologia da nossa idade como espíritos reencarnados, na cronologia física do nosso corpo como espíritos reencarnados, nós passamos por diversas crises. Nascemos numa embalagem extraordinária, fruto da providência divina, que nos coloca naquele corpinho lindo, com aquele rostinho, com aquela forma que desperta ternura e amor por aqueles que recebem a criatura como pais, como avós, como irmãos. E vamos passando nesse processo de crescimento até chegar à decrepitude do corpo físico, quando finda-se efetivamente o prazo de validade, ou quando nós antecipamos o prazo de validade do nosso corpo físico, porque André Luiz nos dá duas informações muito importantes no livro Ideal Espírita. A primeira delas é que o nosso corpo físico tem um prazo de validade. Sabem o prazo de validade do corpo físico de vocês? O meu é 102 anos. Não acreditam? Mas é. O meu é 102 anos. Pensem no de vocês. Esse prazo de validade é a primeira informação que o André Luiz nos dá. A segunda informação que ele nos dá é a seguinte: na grande maioria das vezes, exceto o meu caso, nós antecipamos esse prazo de validade. E o corpo morre antes do tempo. E por que isso acontece? Por conta de não utilizarmos o conhecimento intelectual que temos. Ou alguém não sabe que bebida alcoólica faz mal. Isso é uma informação única e exclusivamente dos escolhidos, do povo escolhido. Ou alguém não sabe que o tabagismo, que o cigarro faz mal. Isso é uma informação escondida a 7 chaves e as pessoas não sabem disso. Mas nós bebemos, nós fumamos. A doutrina espírita nos diz que emitir maus pensamentos também faz mal. Mas nós, lá em Joinville,
emitimos maus pensamentos. Aqui em São Bento eu sei que não, que é mais alto um pouco, as pessoas vibram todos num padrão um pouco mais elevado. Mas lá em Joinville, a nossa turma lá, a gente ainda tem maus pensamentos. Principalmente quando alguém demora na fila do buffet e a gente está com fome. Lá em Joinville, quando tem alguém na fila do buffet e nós estamos atrás com fome, e a pessoa é aquela que pega a rodelinha do tomate, daí ela olha, daí ela põe de volta, aí ela decide que ela não gosta de tomate, aí ela vai para frente, pega uma folhinha de alface, daí ela olha, daí ela pensa e diz: eu também não gosto de alface, aí ela vai para frente e a fila fica ali atrás. Nesse caso, lá em Joinville, o próximo da fila emite maus pensamentos em direção daquela criatura que ali está, sem perceber que é um direito dela fazer o que está fazendo. O problema não é ela fazer o que está fazendo, é quando eu sou a criatura que olho 3 vezes a rodelinha do tomate que eu nem vou me servir. Não é o mal que os outros me fazem que me faz mal, mas o mal que eu faço aos outros é que me faz mal. Paulo já dizia isso. Então, nós precisamos aproveitar essas informações que nem são propriedade da doutrina espírita para o nosso evoluir moralmente. Nós sabemos que precisamos respeitar as leis de trânsito, sabemos que existem regras de comportamento nos grupos sociais aos quais nós pertencemos, sabemos que precisamos, por exemplo, enquanto um fala, ficar em silêncio para que aquele seja ouvido. Várias regras de comportamento social que nós sabemos, mas não cumprimos. Então, não é por ignorância, é por má vontade ou por interesse pessoal. Precisamos utilizar esse conhecimento para o nosso desenvolvimento moral nas coisas do dia a dia, como diz Hermínio Corrêa de Miranda, no varejo da vida. Porque nos fala Leon Denis nesta obra que os homens são viajantes em marcha, ocupando pontos diversos na escala da evolução pela qual todos subimos. Olha que legal essa informação. Escala da evolução pela qual todos subimos. Quando ele está falando todos, ele está deixando alguém de fora? Não, mas alguém já pensou, não, mas o fulano acho que não sobe por essa escadinha. Ele sobe, o fulano, e a fulana também vai subir por essa escadinha. Todos subimos. Deus não pede aos homens senão o que eles têm podido adquirir à custa de lentos e penosos trabalhos. Lentos e penosos trabalhos. Por quê? Pelas escolhas que fazemos. Nós é que tornamos este evoluir lento e que tornamos pesados os nossos trabalhos. O meu fardo é leve, disse o Cristo. Mas se nós estivermos dispostos a carregar o fardo dele, não o fardo que nós carregamos, quando alguém vem e nos despeja as suas lamúrias, e nós nos desequilibramos emocionalmente com aquilo e saímos carregando o lixo da pessoa. Alguém vem e despeja em nós por um momento de desequilíbrio emocional, por um problema que está passando, por um problema profissional, despeja em nós o seu lixo emocional, nós nos desequilibramos com aquilo e saímos carregando o lixo da pessoa. Não aceita. Não aceita o lixo da pessoa. Deixa ali no chão. Nós já temos as nossas cargas para carregar. Não precisamos carregar as cargas dos outros. Neste sentido, não estamos dizendo que não precisamos ser fraternos e ouvir quando alguém necessita de um diálogo, quando alguém necessita desabafar algo que lhe está importunando. Não é isso. É não carregar o lixo dos outros quando esse lixo vem no sentido de nos agredir, seja moralmente ou seja emocionalmente. Então, à custa de lentos e penosos trabalhos. E aí continua no Livro dos Espíritos, Kardec, no comentário a questão 754, nos dizendo assim, em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades, tudo que é bom, existe no homem. Desenvolvem-se estas faculdades conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. Então, já que nós usamos o exemplo da fila do buffet, uma circunstância favorável será: a próxima vez que alguém ficar escolhendo comida na minha frente, eu vou silenciar o meu pensamento. Vou olhar para o outro lado e não vou direcionar maus pensamentos para aquela pessoa. É um exercício. É um exercício que nós podemos fazer. É isso que Kardec fala quando desenvolvem-se as virtudes, quando aparecem circunstâncias favoráveis. Ditosos, o que deles, desses momentos, aproveitam desde já. Tantas penas se pouparão esses, quantas forem os proveitos que deles auferirem.
Então, nos dando essa informação de que quanto mais tempo nós utilizarmos no proveito próprio, no sentido de buscar o nosso aperfeiçoamento como espíritos imortais, mais ditosos e menos sofrimento nós provocaremos no nosso existir, na nossa caminhada. Porque nenhum de nós foi criado para sofrer. Aliás, é natural no íntimo de cada um querer ser feliz. Existe alguém aqui que não quer ser feliz? Não precisa levantar a mão. Mas existe uma criatura que em sã consciência não deseja ser feliz? Quero crer que todos os... E aí falo com os encarnados, porque os desencarnados eu não enxergo, nem percebo. Quero crer que todos os encarnados que aqui nos encontramos desejamos ser felizes, ou não? Façam assim, eu faço assim. Então, daqui a pouquinho nós vamos dar a receita da felicidade. Daqui a pouquinho vamos dar a receita da felicidade. É verdade. O progresso intelectual constitui um grande passo. E olha a advertência que Kardec nos dá. Mas ele é impotente, porém, para regenerar a humanidade. Acabamos de ver nos exemplos citados a impotência da inteligência e do desenvolvimento intelectual se não for seguido pelo moral. Haroldo Dutra Dias, um expositor espírita, talvez conhecido de muitos aqui presentes, um estudioso do Evangelho, uma criatura que traduziu diretamente do grego antigo o Novo Testamento, em uma de suas palestras, disponível no YouTube, fez uma analogia que nós achamos muito interessante, porque ele falou do amor e falou da inteligência. Ele nos disse assim, o amor funciona para a criatura como uma fonte no meio do deserto. Então o viajor está com muita sede no meio daquele deserto, sem noção de qual caminho deve tomar, sem saber para que lado seguir, e bem à sua frente ele encontra aquela fonte de água cristalina. E ele vai lá, se dessedenta, recupera-se e revigora-se com aquela fonte de água cristalina que é o amor. Mas continua perdido. A inteligência é uma placa e um mapa que orientam o caminho a seguir para atravessar o deserto. Mas se ele seguir aquele caminho orientado pela placa e pelo mapa e buscar atravessar o deserto, sem água ele morre de sede e não consegue atingir o seu ponto final. Então são necessários os dois, o amor que descedenta e a inteligência que dá o caminho. A associação dos dois é que permitirá à criatura atingir o seu ponto final na sua caminhada evolutiva. É isso que Kardec nos esclarece quando diz que o progresso intelectual, apesar de extremamente importante, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, ele não é suficiente. E ele é tão necessário que quando ele fala espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, ele quis dizer que o amor que nós nutrimos agora, nesse instante existencial, uns pelos outros, ainda não é o amor do Cristo. Tornar-se-á lá adiante o amor do Cristo, mas ainda não é. Mas para que ele se torne lá adiante o amor do Cristo, eu preciso me instruir, compreender, evoluir moralmente, e lá adiante este amor que nós nutrimos uns pelos outros, que se manifesta através da preocupação, através do afeto, através da amizade, através do amor entre os núcleos familiares, mas ainda não é o amor do Cristo, se tornará lá adiante através desse meu processo, durante esse meu processo de crescimento individual, que aprendemos de forma coletiva, mas a aplicação se dá de forma individual. A reforma íntima é urgente, mas não é apressada, porque cada um de nós tem que caminhar com seus próprios passos. E, diante disso, conforme prometido, nós vamos dar agora a receita da felicidade. E não tenham dúvidas de que quem, a partir de hoje, seguir esta receita que nós vamos passar, será uma criatura tão feliz quanto é possível a uma criatura encarnada no planeta Terra. E para os desencarnados também serve essa receita da felicidade que nós iremos passar aí. Mas ela não é uma criação nossa.
Até porque não teríamos competência para isso. E também não é nada novo. E também não é nada dado somente ao povo escolhido. Ela está disponível para todos aqueles que quiserem consultar a obra-fonte da qual nós tiramos a receita da felicidade. Ela está na questão 922 do Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte indagação: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Isto é um fato. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um no planeta Terra. O que basta para a felicidade de um constitui desgraça para outro. Um gosta disso, outro gosta daquilo, e o conceito de felicidade é completamente diferente para todos nós que aqui nos encontramos. É um fato. Então Kardec coloca esse fato e aí vem a indagação. Haverá, contudo, pergunta Kardec, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Uma vez que cada um entende a felicidade de uma forma diferente, o que é bom para um é ruim para o outro, o que torna um feliz torna o outro triste. Será que existe uma parcela de felicidade comum a todos os homens? E olha que extraordinária que é a resposta. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Aí está a receita da felicidade. Agora, o que é necessário para cada um é uma questão de foro íntimo. Cada um precisa perceber de si para consigo o que me é efetivamente necessário com relação à vida material. E com relação à vida moral, a consciência tranquila daquele que buscou por todos os meios legais, morais, ultrapassar as dificuldades, que entende que elas fazem parte do nosso processo de crescimento, que compreende que as dificuldades da vida servem de ferramenta para o nosso evoluir, mas principalmente tendo fé no futuro e a certeza de que por mais difícil que seja a situação em que eu me encontro hoje, este sofrimento pelo qual eu passo tem fim. E se ele existe, não é porque Deus está me castigando, porque Deus não castiga ninguém. Deus ama. E quem ama como Deus nos ama, não castiga. Deus nos oportuniza, através do livre-arbítrio, que é um direito nosso, fazermos escolhas e destas escolhas colhermos as consequências. Às vezes agradáveis, às vezes desagradáveis. Às vezes nos trazem dor e sofrimento, às vezes nos trazem alegria e felicidade. Mas são todos os dois caminhos frutos das escolhas que fazemos. Então, com esse conhecimento, com esta certeza de que estamos fazendo o que melhor nos cabe, e esta fé de que pior que seja a situação, é uma crise passageira, nós efetivamente poderemos, seguindo esta receita, sermos criaturas neste planeta felizes, tanto quanto é possível ao ser reencarnado. Permita Jesus que nós possamos utilizar este aprendizado extraordinário que a doutrina espírita nos traz, que nós consigamos entender o que nos é necessário, colocar em prática esta pequena receitinha, que sejamos todas criaturas felizes, apesar de sabermos que todos morreremos um dia, mas talvez consigamos atingir 102 anos de idade, que já será uma benesse. Muito obrigado pela atenção de todos, e que a paz e as bênçãos do Senhor permaneçam com todos nós.